dia. Meu nome é Daniel, sou da Cloudflare. Vou falar um pouco para vocês aqui, um pouco hoje sobre como a Cloudflare vem liderando aí a transformação digital e não só sem comprometer a segurança, mas aumentando a segurança, né, e aumentando o desempenho aí dos nossos clientes, tá certo? Então, vamos começar por agora. Aqui. Vou começar aqui com um breve resumo, quem sou eu? Então, meu nome é Daniel Cardoso, como eu mencionei, fui graduado na PUC, no Rio de Janeiro, tenho aí no mercado mais de 25 anos de experiência, enfim, estou há 4 anos morando na Flórida e responsável pelo mercado do Brasil. Hoje eu estou posicionado aqui como diretor comercial, né, para o país, e já tive aí algumas experiências, como vocês podem ver aí no slide abaixo, tá certo? Então, só para fazer um resumo da minha biografia aí para vocês. O que a gente vai falar hoje, né? Então, vamos lá. Eu vou primeiro apresentar um pouco a Cloudflare. Eu não sei se todos aqui têm conhecimento da Cloudflare, de como a gente funciona, o que a gente faz, enfim, mas então eu vou falar um pouco da Cloudflare, um pouco do reconhecimento da indústria que nós temos, um pouco da arquitetura, né? Assim, nada muito técnico, mas mostrar para vocês como é que a gente funciona, um pouco das nossas referências dos clientes que a gente tem ao redor do mundo, as nossas soluções disponíveis, né? E vou dar um pouquinho mais de foco na nossa solução de Cloudflare for Teams, que é a nossa solução aí de SaaS, né? Que hoje está muito em alta no mercado, enfim, para acesso remoto às aplicações web, é uma coisa bem interessante, os clientes têm se interessado bastante, ok? Então, vamos lá. O que é a Cloudflare? Tá? A Cloudflare ela é uma grande rede global. Tá? Então, nós somos uma grande rede. Se vocês olharem esses pontinhos azuis aí, são todos os nossos data centers. São onde a Cloudflare tem data centers. Nós chamamos de POPs. Tá? Então, hoje são mais de 200 POPs espalhados em todo o mundo. No Brasil, a gente está com 12 POPs, tá? Então a gente tem 12 data centers aí espalhados pelo Brasil, e a previsão nos próximos meses é a gente chegar em 32 POPs, tá? A gente acabou de fechar uma parceria aí com uma operadora grande no Brasil, então a gente está expandindo os nossos POPs aí na região, tá? Todos esses POPs dão para a gente uma banda de aproximadamente 95 terabits por segundo, tá? Então, é uma banda aí bem grande, onde a gente consegue suportar aí os maiores ataques, enfim, por isso que a Cloudflare hoje é tão famosa, né? São mais de 27 milhões de domínios hoje embaixo da Cloudflare, que a Cloudflare não só está protegendo, como também acelerando o acesso às aplicações web, tá? Então, se a gente fizer aí uma conta de padeiro, a gente está falando de aproximadamente 15% da internet toda hoje passa pela Cloudflare, tá? Então, é uma quantidade aí bem grande de clientes. E a nossa rede é uma rede Ncast, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os nossos produtos estão instalados em todos os nossos POPs, todas as nossas soluções estão em todos os POPs. Então, isso quer dizer o quê? Se você tiver um ataque que está vindo lá da China, por exemplo, a gente já consegue bloquear esse ataque no nosso POP da China. Você, do Brasil, não vai nem chegar a sentir esse ataque, tá? Então, isso é bem interessante, uma característica bem interessante da nossa solução. E um outro ponto é que a nossa solução é uma solução que trabalha com toda inteligência artificial e machine learning. Então, a gente aprende muito com todos os nossos clientes ao redor do mundo e a gente acaba repassando isso para todos os outros clientes, né? Qualquer ataque novo que acontece na Rússia ou na Europa, a gente consegue automaticamente já criar uma defesa e replicar isso para toda a nossa rede, tá certo? Aqui, para a gente poder, só um feito ilustrativo, a gente está falando aí, a Cloudflare, ela bloqueia, né? A gente está falando aí de aproximadamente 45 bilhões de ataques por dia. Então, vocês podem verificar nesse mapa a quantidade por região de ataques que a gente consegue bloquear por dia, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia. E falando em ataque, né, eu não sei se vocês viram, mas isso aí deve ter mais ou menos umas 2 semanas, a Cloudflare ela impediu o maior ataque de DDoS já relatado na história, tá? Então, se vocês entrarem aí no blog da Cloudflare, vocês vão conseguir pegar mais detalhes e vão conseguir ver
dados sobre esse ataque, né? Se vocês repararem e olharem aí do lado direito, né, os endereços IPs da onde originaram o ataque, a gente está falando aí que foi 15% originado da Indonésia, tá? E os outros 17% da Índia e Brasil, combinados, tá? Então, ataques que foram originados do Brasil, tá, gente? Então, é bom a gente estar sempre aí ligado, porque os ataques na América Latina e no Brasil têm crescido bastante. Tá? Então, mais informações sobre esse ataque, como a Cloudflare fez para bloquear esse ataque, enfim, vocês podem acessar nesse site aí do blog da Cloudflare, que não só você vai poder encontrar informações desse ataque, como tudo que tem de novidade que vem acontecendo junto aí à Cloudflare, tá certo? Falar um pouco aqui dos nossos reconhecimentos. Então, o nosso WAF, né, ele foi reconhecido como a escolha dos clientes aí para 2021 pelo Gartner Peers Insights, tá? Então, esse site ele é feito uma escolha, né, dos clientes ao longo do ano, eles vão enviando as opiniões deles sobre as soluções, e a Cloudflare foi escolhida aí a melhor solução de WAF do mercado, tá? Então, é só para efeito de ilustrar e vocês saberem que a Cloudflare, ela não só é um produto muito bom, como os clientes também preferem trabalhar com a Cloudflare, por conta de customizações, enfim, a facilidade que se tem de trabalhar no dashboard da Cloudflare. Um outro reconhecimento nosso foi a respeito da nossa solução de DDoS. Então, tem um mapa aí, depois, se vocês puderem entrar lá no site da Forrester, vocês vão ver a Cloudflare, ela foi reconhecida como líder na mitigação DDoS também, agora em 2021, além de também ter recebido pontuações máximas aí em mais de 15 critérios, tá? Incluindo centrais de operação de segurança, automação de resposta, visão do produto, performance e etc. Tá? Então, é um outro dado aí que vocês podem verificar na internet no site da Forrester. Ok? Bem, agora vamos falar um pouco aqui dos números. Quando a Cloudflare surgiu, né? Então, a Cloudflare é uma empresa que ela foi fundada em 2010, tá? Na Califórnia, uma empresa que veio lá do Vale do Silício. Ela teve o IPO em 2019, tá? Então, ela vem crescendo aí absurdamente em termos de receita, como também em número de clientes, tá? A gente já está em mais de 200 cidades, enfim, a gente hoje tem 19% dos clientes aí da Fortune, somos mais de 2.000 funcionários espalhados em todo o mundo, tá certo? Então, isso é só para mostrar para vocês que a empresa está saudável, está crescendo, e ela já foi criada nesse conceito de nuvem, tá? E aí, como é que a gente vai falar da Cloudflare, né? Como é que a gente posiciona a Cloudflare? Muita gente já conhece, mas tem algumas pessoas que não conhecem. Então, como é que a gente pode falar de Cloudflare? Vamos lá. Eu sou dessa época aqui do lado cinza, tá? Do lado esquerdo, como vocês podem ver, né? Então, quando você tinha que pegar um servidor ou um storage, você tinha que comprar esse equipamento, um hardware, e aquilo tinha toda a depreciação do produto. Se você atingisse o limite daquela caixa, você tinha que comprar um outro equipamento, enfim, levava tempo para entregar. Enfim, se você fizer agora, for para o lado colorido, você consegue provisionar hoje storage e servidores em questão de minutos, né? A mesma coisa aconteceu com as aplicações, né? Com a SAP, Microsoft, Oracle. Você tinha aquelas licenças perpétuas, etc. Hoje você provisiona as licenças de acordo com o uso, né? Aí do lado direito, e a Cloudflare entrou nessa camada de rede. Então, todos esses produtos aqui do lado esquerdo, que de alguma maneira faziam alguma proteção ou alguma aceleração para suas aplicações web, né? Que são caixas, onde você tem que, se atingir um limite, você tem que comprar mais uma caixa, enfim, e às vezes
a solução ela fica obsoleta e tem a depreciação, etc., a Cloudflare entrou fazendo todo esse serviço aqui, que tem você fazia como hardware, a gente consegue fazer hoje como serviço. Tá? Então, você paga um serviço mensalmente e você paga exatamente pelo que você usa, tá certo? Então, só para mostrar para vocês aí aonde entra a Cloudflare, ok? Então, uma vez dito isso, e vocês sabendo aí onde posiciona a Cloudflare, como é que a gente vai ver? A Cloudflare ela vai funcionar como um proxy reverso. Tá? Então, aqui não vou entrar muito na parte técnica, mas do lado esquerdo aqui a gente consegue ver, sem a Cloudflare, os seus usuários, os seus visitantes, os seus colaboradores, enfim, eles acessam direto o seu servidor, onde contém os seus dados, o seu servidor de origem. Então, o seu endereço IP está exposto ali, e não só para os seus usuários, como também para as pessoas que estão entrando mal intencionadas, né? Como é que funciona a Cloudflare? Se a gente for aqui para o lado direito, vocês vão ver, a Cloudflare ela vai ficar no caminho, no meio do caminho, ou seja, você vai continuar com o seu servidor onde ele está, só que a Cloudflare ela vai estar aqui no meio. Então, o seu endereço IP vai ficar escondido atrás da Cloudflare e qualquer usuário, visitante, colaborador que quiser acessar a sua aplicação, ele vai fazer o quê? Ele vai bater na Cloudflare e vai receber um endereço IP nosso. Então, aqui, a gente já, na nossa rede, a gente já consegue fazer um filtro. Tá? E como eu falei lá no primeiro slide, que eu comentei com vocês que a gente tem mais de 200 POPs, e 12 no Brasil, né, indo para 32, ele vai ser atendido pelo POP mais próximo dele. Então, se você tem um usuário acessando da região Nordeste, ele vai ser atendido pelo POP lá da região Nordeste, ou do Sul, enfim, vai ser do POP mais próximo, ok? Então, expandindo um pouco essa figura, o que vai acontecer é isso aqui. Tá? Então, a Cloudflare ela vai ficar aqui no meio do caminho, nós somos agnóstico aqui, independente se a sua aplicação está on-premise, se ela está multi-cloud, se ela está numa cloud híbrida, ou enfim, não importa para a gente onde está a sua aplicação. Tá? O que importa é que a gente vai ficar aqui no meio do caminho, fazendo o quê? Funcionando como uma rampa para os seus usuários legítimos, né, para os seus colaboradores, os seus visitantes que querem acessar. A gente vai funcionar como uma rampa, por quê? Porque eu tenho aqui uma rede muito rápida, com vários POPs espalhados no mundo, então eu consigo atender os seus usuários muito mais rápido. Tá? Inclusive com a minha CDN, que é o meu cache. Tá? Então, a gente consegue acelerar muito essa experiência. E, por outro lado, a gente vai funcionar como um escudo para os usuários mal intencionados. Então, um hacker, uma pessoa que vem, ataques de bots, o que quer que seja, a gente vai funcionar como um escudo, ok? Então, isso aqui é só para vocês entenderem um pouco de como funciona a Cloudflare. Eu não prometi que não ia entrar muito na área técnica, então é só para dar uma visão, tá? Inclusive, a gente tem muitos clientes hoje que estão na Amazon, que estão na Google, tá? Que tem a sua aplicação lá, mas que a gente sabe que a solução de Firewall ou o AF deles não é uma solução muito boa, a CDN também não é muito boa, porque eles só tem um data center no Brasil, né? Então, a nossa solução ela é bem simples e bem fácil, e você consegue criar regras e essas regras serem replicadas em todos os nossos POPs em questão de segundos, tá? Quem quiser depois mais detalhes, a gente pode entrar e bater um papo para eu explicar como é que funciona, tá certo? Então é isso, gente. Agora eu queria só mostrar para vocês o que é. Tá? Alguns dos nossos clientes, eu também não vou me prender muito, mas isso aqui é para dar um panorama geral de alguns dos nossos clientes aí a nível mundial. Tá? Então vocês podem ver que a gente tem clientes dos mais diversos segmentos. Para a gente é indiferente, basta o cliente ter alguma aplicação web, né, alguma aplicação na internet que a gente pode estar fazendo essa proteção, essa aceleração. Tá? Então, a nível mundial, aí, o último que a gente acabou de assinar foi um contrato com o Uber, tá? Um contrato a nível global com o Uber. Então, hoje, qualquer pessoa hoje que pede um Uber pelo aplicativo, ela está passando pela Cloudflare. Né? A Cloudflare está fazendo esse filtro e fazendo não só essa aceleração, como essa proteção também. Tá? Então, esses são alguns clientes a nível global. Tá? E aqui tem uma outra lista de clientes a nível América Latina, Brasil também. Né? A maioria deles no Brasil, mas só para vocês
poderem dar uma olhada. Também tem aí diversos clientes aí dos mais diversos segmentos, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia e olhar que já tem muita gente sendo protegida, muita gente importante até sendo protegida e acelerada aí pela Cloudflare, tá? O que esses clientes todos que eu mostrei para vocês, o que eles procuram quando eles vêm ver a Cloudflare, né? O que eles vêm para buscar na Cloudflare? Então, a gente está falando aí de segurança, ok? Performance e confiabilidade, tá? Então, a gente consegue oferecer todas essas soluções com os nossos serviços, tá? Então, mitigação do DDoS, a nossa CDN, a gente tem um Smart Routing para poder acelerar as aplicações que não são estáticas, que são dinâmicas. Então, a gente tem bastante produto, o nosso DNS, enfim, eu vou falar um pouquinho deles aqui agora, mas é só para você saber o que os clientes vêm buscar na Cloudflare, tá? Aqui tem um slide onde a gente vai falar um pouco sobre os produtos, né? Então, os produtos da Cloudflare hoje eles estão divididos na camada de segurança, como vocês podem ver aí. Então, a gente tem o nosso WAF, tá? Esse nosso WAF, ele possui mais de 3.000 regras, não só desenvolvidas pela engenharia da Cloudflare, como também tem todo o pacote de regras desenvolvido pelo WASP, ok? E também as regras customizadas que vocês podem criar. Então, vocês podem criar regras, por exemplo, para bloquear um país por geolocalização. Então, vocês podem criar uma regra para bloquear um continente inteiro, bloquear uma URL, enfim. Você pode criar regras a seu gosto, né? Regras personalizadas. A gente tem aí um produto que é o Spectrum, tá? Ele estende toda essa proteção que a gente faz para HTTP e HTTPS, a gente consegue estender com o Spectrum para as aplicações que não são HTTP e HTTPS. Então, se você tem aplicações UDP, SSH, FTP, qualquer aplicação que esteja fora da porta 80 e 443, a gente consegue estender essa proteção aí com o Spectrum, tá? A gente tem uma solução de bot management, para fazer esse gerenciamento de bots, né, que hoje tem sido aí um calo aí para muitos clientes. Toda a parte de certificados SSL e TLS, apesar da gente não ser uma CA, a gente emite esses certificados para os nossos clientes gratuitamente, e não só emite os certificados, como gerencia e renova automático, ok? Toda a parte de mitigação DDoS, tá? Não só na camada 7, que é esse primeiro produto aí, como o Magic Transit, que está um pouquinho mais abaixo, a gente consegue fazer uma mitigação DDoS camada 3, na camada de rede também, tá? É um produto à parte, essa Magic Transit, mas é legal vocês saberem que a Cloudflare pode ajudar vocês também. A gente tem um produto para Browser Isolation, então, hoje muitos dos ataques estão vindo pelo browser, né, afetando os clientes finais, então a Cloudflare ela consegue emular um browser na máquina do seu colaborador, só que esse browser ele vai estar rodando dentro da Cloudflare, então por ele estar rodando dentro da rede da Cloudflare, a gente consegue mitigar muitos ataques aí, né, evitando problemas na sua rede. E o último produto é o Rate Limit, que ele impede ataque de negação de serviço e login de força bruta, tá certo? Então, esses são os produtos relacionados à segurança, alguns produtos relacionados à performance, né? Então, a nossa CDN, o nosso cache, que a gente consegue acelerar bastante aí a experiência dos usuários em relação à performance. O nosso DNS, eu não sei se todos conhecem, mas o nosso DNS é o 1.1.1.1, hoje é o DNS mais rápido do mercado, tá? O Argo Smart Routing, que ele funciona como um Waze da internet para as aplicações que são dinâmicas, né? E eu tenho que ficar toda hora indo no seu servidor de origem buscar, o Argo ele consegue acelerar muito essa aplicação. Alguns produtos para otimização de imagem, vídeo, né? E também um load balance, que, como o próprio nome diz, ele não só faz o balanceamento de carga, como também ele vai fazer um failover, né? No caso de se uma origem cair, a gente pode encaminhar para outra, ok? Temos
do lado do Cloudflare for Teams, é uma solução para acesso remoto às aplicações web. Então, esses produtos aí, o Access e o Gateway, eu vou falar um pouquinho mais à frente aí, tá? Então, eu não vou entrar muito em detalhe agora. E toda uma parte de workers aí embaixo, que são para você fazer desenvolvimento de aplicações na própria rede da Cloudflare, tá? Então, com workers aí é possível você desenvolver qualquer coisa no dashboard da Cloudflare, que ele é todo voltado para a API, tá certo? Então, agora, a ideia é a gente falar um pouco de Cloudflare for Teams, que é essa solução que ela define muito, né, essa questão de acesso remoto, ela está bem alta, ela está baseada no conceito de SASE, né, que hoje está todo mundo falando, baseada no conceito de Zero Trust Network, né? Então, o que é exatamente isso, tá? Então, o SaaS é um modelo de segurança baseado na nuvem que combina rede de longa distância por software com serviços básicos de segurança de rede que fornece na borda da nuvem, tá? Então, é só para dar uma parte de conceito do que é o SaaS e o que as pessoas estão buscando, tá? Então, como é que isso foi gerado? Como é que isso veio hoje, né, à tona? Por que está uma busca tão grande por isso? Então, vamos lá. Como é que hoje é um acesso, né? Você tem um acesso às suas aplicações aí que estão web, né? Então, hoje você tem que fazer um malabarismo. Se você olhar essa figura aí, você vai ver, é uma figura complexa, você tem que fazer uma VPN, tem que fazer configurações via MPLS, enfim, é complexo de você gerenciar isso, os preços são elevadíssimos, né? Você acaba ficando vulnerável à violação de dados e a próprias ameaças internas, tá? Porque uma vez que o cliente ele entra na sua rede, ele pode fazer movimentos laterais ali, né? Então, é um conceito que ele serviu muito durante muito tempo, ele veio ajudando, mas a tecnologia está aí e a gente tem que evoluir, né? Então, como é que a gente vê isso? Dessa forma, tá? Então, qual é a ideia da Cloudflare? A Cloudflare, ela vai, independente de onde você está acessando, se você está remoto, se você está num data center, se você está num escritório remoto, no seu headquarter, se são colaboradores, terceiros que precisam acessar suas aplicações, o que vai acontecer é o seguinte: a Cloudflare, você vai botar todo mundo acessando a rede da Cloudflare, tá? E dentro da rede da Cloudflare, a gente vai fazer todo esse filtro e vai poder liberar quem dali vai acessar cada aplicação, tá? Então, é um acesso de maneira granular, ok? Se a gente olhar aqui, vocês vão ver o seguinte: o usuário remoto, ele está ali, ele vai entrar, ele vai acessar, ele vai ser atendido pela rede da Cloudflare mais perto, e a gente vai trabalhar nesse conceito de Zero Trust Network, que é um conceito de ninguém confia em ninguém, tá? E a gente vai liberar exatamente o recurso que ele precisa acessar, tá certo? Como é que isso é feito, tá? Vamos lá. Esse é um desenho aí da arquitetura, enfim, na hora que ele bater na rede da Cloudflare, a gente vai fazer toda a verificação, vai fazer todo o filtro, o browser isolation, tudo que acontece dentro da rede com esse acesso, ele é logado, tá? Então, você vai ter log de tudo, até a gente chegar no endpoint, fazendo toda a proteção, detecção, tá? Fazendo o filtro e depois entregando o dado para o seu usuário, tá? Então, é uma solução completa, onde tem todo esse trabalho que é feito dentro da rede da Cloudflare, tá? Então, como eu falei, a solução de Cloudflare for Teams ela é baseada em 3 produtos, tá? O primeiro é o Access, tá? Que a gente vai falar. O Access, ele provê um acesso remoto de forma segura, baseada no conceito de Zero Trust Network, tá? Onde ele é totalmente integrado com o seu provedor de identidade, seja ele Google, Okta, Microsoft, AD, o que quer que seja, tá? A gente consegue fazer isso, inclusive para terceiros a gente pode trabalhar com one-time PIN, tá? Então eu vou mostrar para vocês, mas a ideia é o quê? Os seus usuários, eles vão ser atendidos, como eu comentei, pelo POP mais próximo da Cloudflare, tá? Então o POP mais próximo da Cloudflare, ele vai atender esse cliente, ele vai fazer toda a validação, o que esse cliente, esse usuário, ele tem direito, o que ele pode acessar, qual aplicação, e a gente vai entregar a aplicação para ele, tá? Somente a aplicação que ele tem direito de usar, ok? É mais ou menos assim. Então, o cliente ele vai bater na rede da Cloudflare, a gente vai fazer toda
a validação do usuário, vai ver o dispositivo que está usando, como é que ele está sendo feito, e a gente vai chegar na aplicação. Tá? Então, você não vai precisar mais de uma solução de VPN hoje para poder fazer isso. Por que eu estou comparando com a VPN? Né? Porque a gente consegue... A VPN ela tem algumas particularidades que, se a gente olhar aqui, você vai ver. Né? A VPN ela tem várias limitações, a política dela é muito genérica. Quando você entra no conceito de Zero Trust, é uma política mais granular, tá? Então ela é mais segura, você consegue ser atendido pelo POP da Cloudflare mais rápido, enfim, tem toda uma questão aí, se você comparar um com o outro, que depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, tá certo? Falando um pouco do Gateway, que é o segundo produto que pega nessa solução. Então, esse produto ele é um produto que ele vai fazer o quê? Ele funciona como um DNS filter, tá? Então, ele vai pegar e vai dizer o que cada usuário que você vai colocar, o que ele pode acessar e o que ele não pode acessar quando ele estiver trabalhando com as suas aplicações. Então, ele vai fazer uma inspeção do que o cara está usando, do que o seu usuário está usando, e você pode criar políticas, tá? Como é que você pode criar políticas? Né? Então, vou mostrar para vocês aqui. Esse é um exemplo aqui da tela do Cloudflare Gateway. Tá? Então, você pode colocar aqui e dizer se ele pode ter acesso a conteúdo adulto, a site de apostas, ou se ele pode acessar conteúdo de violência, enfim. E se você olhar aqui na setinha, em cada uma desses tópicos aqui, você pode ainda abrir, explodir esse item, né, e marcar exatamente o que você não quer que o cara acesse, ou rede social, o que quer que seja. Tá? Então, você consegue fazer vários filtros do que o seu colaborador ele pode acessar quando ele estiver na sua rede, conectado. Tá? E não só como conteúdo, como também aí os riscos de segurança. Se ele pode acessar, fazer mineração de criptomoedas, se ele pode acessar sites de aposta, enfim. Como eu falei, você pode criar vários tipos de filtros. E interessante é que não só criar esses filtros, ok? Mas também o que você pode fazer? Você vai ter tudo logado, ok? Então, tudo que você fizer vai estar logado. Então, você vai conseguir ver dos seus usuários que se conectaram, quantos deles tiveram acesso permitido, quantos deles foram bloqueados, né? E aí você consegue ver um pouco mais abaixo, você vai conseguir ver quais foram os sites que foram mais acessados, né, que foram mais permitidos, e, por outro lado, também os que foram bloqueados. Então, você vai olhar aí, por exemplo, o Facebook, o Google, né, você pode bloquear esses caras e você vai ter tudo registrado do que os seus colaboradores fizeram. Tá certo? E você pode fazer isso de uma forma granular. Usuários podem ter mais acesso, outros não, enfim. A gente sabe como é que funciona a questão de hierarquia nas empresas, então a gente pode fazer dessa forma. E o terceiro produto que abrange essa solução, né, é o Browser Isolation. Então, como eu falei, o que a gente vai fazer aqui é pegar, tirar o browser da máquina do seu usuário final, tá certo? E a gente vai passar ele para dentro da Cloudflare. Então, para o seu usuário, para o endpoint, ele é transparente, ele vai clicar lá no Google Chrome ou no Internet Explorer ou o que quer que seja, ele vai clicar ali, né? E ele vai abrir o browser para ele. Então, para ele vai ser transparente. Na verdade, ele vai estar na rede da Cloudflare, tá? Rodando. Então, ele estando na rede da Cloudflare, a gente já consegue fazer esse bloqueio, já consegue mitigar vários tipos de ataques, né? Evitando aí qualquer contaminação da sua rede. Então, o Browser Isolation tem funcionado dessa forma. É interessante mencionar que ele funciona com uma tecnologia chamada NVR, que é Network Vector Rendering. Então, ele não consome muito, é uma versão bem light, funciona com qualquer browser e a gente só passa os comandos efetivamente. Tá? Então, não tem muita carga e não fica pesado para o seu usuário. Ele nem vai perceber que isso está acontecendo. Tá? Então, fazendo um resumo, esses três produtos hoje compõem a solução de Cloudflare for Teams, né, aqui que a gente tem para poder fazer acesso remoto. A ideia era essa, gente. Queria agradecer aí, obrigado pelo tempo de vocês.
A gente está disponível no nosso stand, então, se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, vocês podem ir lá no nosso stand, vai ter alguém lá que vai poder te atender e a gente dá mais explicações e entrar em mais detalhes sobre isso, tá bom? Muito obrigado, meu e-mail está aí. Quem quiser também pode me acessar direto, mandando um e-mail, tá? Obrigado e espero vocês aí para a gente poder falar um pouco mais a fundo sobre a Cloudflare e como a gente pode ajudar vocês, tá bom? Obrigado.